Olá, quinto ano, boa tarde. Hoje, aula de matemática. Acompanha comigo, pega o seu livro, porque entramos aí na unidade 16, né? A última unidade, né, onde os conteúdos vão estar na prova, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Uma coisa que vocês já viram aí no quarto ano, acho que vocês lembram, tá certo? Lembram aí da aula sobre ângulo, tá? Sobre os triângulos, as classificações aí, tanto dos ângulos como dos triângulos, né? Os polígonos, tá certo? E acompanha comigo aí na página 56, né? Do livro de vocês. Nessa página aí, vem logo falando, né? Sobre alguns esportes que a gente imagina que não tem essa questão de ângulo, mas tem tudo a ver. O ângulo a gente consegue perceber em quase tudo aí no nosso dia a dia, tá? Quando você tá no skate, que você dá aí uma manobra, né? Aquela manobra bem radical, a gente consegue perceber que vocês fizeram aí, né? Deram aí uma volta, né? Em relação a ângulos, tá certo? E o que é ângulo? É a medida que vai expressar o grau. E o que é o grau? É isso daqui, né? Essa bolinha, ela representa o grau. Então, tem aí, no livro de vocês, é logo uma pergunta, né? Se é igual ou diferente. A gente tem assim, né? E assim. É diferente? Sim, são diferentes. Aqui é primeiro, é um número o quê? Ordinal. E aqui, gente, é 1 grau. 1 grau, tá? Então, como é que a gente sabe isso? A gente vai associar as ideias de giro, né, como tem aqui, e de abertura de um ângulo, né? Como assim? A gente sabe que um ângulo sempre vai ter o quê? A vértice, não é isso? A gente já estudou sobre isso, os lados, tá? E essa abertura dele é que vai classificá-lo, tá? Essa abertura é que vai me dar aí a classificação. Então, eu já vou apagando aqui e vou mostrando para vocês que um giro de 360 graus é isso aqui, tá? Então, isto daqui é 360 graus. Se a gente consegue se mover dessa forma aqui no skate, dar essa volta, a gente fez aí um giro de 360 graus, tá? Então, a gente vai conseguir ver isso na página 57. A gente já estudou isso em sala, eu lembro muito bem. E o que mais? Se eu divido esse ângulo, claro que aqui vai valer 180 e aqui 180, tá? Então, não é difícil. Claro que pode ser assim também. O livro tá mostrando assim, tá? Então, é fácil. Então, se eu divido isso, vamos lá, em 4 partes... Em 4 partes, eu vou ter o que, gente? A gente já viu isso. Todo esse meu giro é 360, mas a partir do momento que é dividido, eu tenho, claro, que em cada parte, uma representação aí, claro, de um número que somado vai dar 360 graus, né? Então, vamos dizer aqui, eu tenho quanto aqui em fração? Eu tenho 4, que são 4 partes, né, do denominador. E se eu pintar essa parte aqui, eu vou ter 1/4. Então, 1/4 de 360 graus são quantos graus? Aí é fácil. Por quê? Porque eu vou somar ou dividir esse 360 por 4. 360 dividido por 4, eu vou ter o que, gente? 9, porque 9 vezes 4 é 36, tá? Então, cada um desse é igual a 90 graus. Vocês lembram? Então, 1/4 de 360 é igual a 90 graus. Tá certo? Até aqui tudo bem. Então, vamos lá. Nessa página aí 57, já vem falando sobre isso que eu falei. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui, que claro que faz parte, olha, da minha 300, né, do meu 360 graus, ele é chamado de ângulo reto, tá? Por quê? Porque é o que ele vale. Ele vale o quê? 90 graus, certo? Então, ângulo reto. Um ângulo raso é o de 180 e o ângulo, né, de uma volta toda é o 360.
E o ângulo reto, que é 1/4, foi esse que eu acabei de explicar para vocês, que é o ângulo reto. E aí, o ângulo nulo é aquele em que eu tenho aqui os meus 360, mas o zerinho tá aqui, né? Esse é o meu zero e eu não fiz abertura nenhuma, então ele é um ângulo nulo, tá? Não fiz abertura nenhuma, ele tá aí, né, paradinho. E o agudo, a gente sabe que é aquele ângulo menor do que 90 graus. Então, eu tenho aqui 90 e esse ângulo, olha só, ele vai ser fechadinho. Eu sempre disse que é bico de pato. Ele é menor do que 90 graus. Então, ele é o quê? A gente já sabe, ele é agudo. Simples e fácil. Aí, tem o ângulo que obtuso, que ele vai ser maior do que 90 graus. Maior. Então, vai ser o quê? Obtuso, tá? Então, é simples, é fácil, vocês já sabem, tá bom? Aí, na página 59, vocês vão aí fazer medindo ângulos nos polígonos. Vocês sabem que os polígonos, né, são o que, gente? Lembra aí? Os polígonos são, vamos lá, fazer aqui. São figuras, né, planas, tá? Elas são planas, então são polígonos, tá? E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pintar os ângulos de verde, os agudos, na verdade, os agudos. Então, as figuras que estão mostrando agudo, vocês vão pintar de verde, tá? E os ângulos retos de vermelho e os obtusos de amarelo. Então, qual o ângulo aqui que tem, vamos lá, que é agudo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na quinta figura, a gente percebe que esse ângulo aqui, ele é agudo. Então, no agudo, vocês vão pintar de verde, tá certo? Vão pintar de verde. Então, o que vocês vão fazer? Do jeito que tá a figura aqui, se vocês puderem, olha só, esse ângulo aqui, ó. Vocês vão representando isso conforme vocês estão vendo. Então, olha, esse ângulo aqui, será que ele é de 90 graus ou ele é maior? Ou ele é menor, tá? Então, dessa forma vocês vão pintar aí. E a questão aí do recorte do material de apoio, tem um círculo de 360 graus, vocês vão dobrar, foi o que eu fiz aqui, e cada parte dessa vai representar o quê? Então, vocês vão colocar 1/4 nesse espaço que tem aqui, que foi o que eu já fiz, ou seja, 90 graus cada um, tá? E vão pintar os ângulos aí, os agudos de verde, os retos de vermelho e os obtusos de amarelo, tá certo? É isso aí. Aí, eu não tenho um transferidor aqui, mas a gente já viu isso. O transferidor, né, que é aquele instrumento aí que mede ângulos, ele pode ser a metade, vocês sabem que a gente compra pela metade e compra também ele, né, todinho. Então, aqui na página 61 já vem mostrando como é que se utiliza essa marcação interna e a externa. Tá certo? Então, a gente faz o quê? A gente gira a linha primeiro no zero, né? Eu vou fazer aqui. Infelizmente, eu não tenho um transferidor aqui em casa, tá? Então, a gente faz o quê? A gente alinha aqui no zero esse transferidor. E a esquerda para a esquerda, tá? A gente vai medir aí os lados dos ângulos. Então, quando tem o transferidor, tá certo? Assim, partindo aqui do zero, a gente sabe que tem números aqui, dentro, fora e dentro, não é isso? A gente sabe que é assim o transferidor. Então, para a gente analisar, vocês podem ver que aqui na página 61 tem um ângulo, né? Ele é o quê? Um ângulo agudo, tá certo? E ele o quê? Tem o quê? 40 graus. Ele está em cima aí do 40, tá? Na parte interna. E na parte externa também, se a gente voltar ele para a direita, ele também vai dar 40,
tá certo? Então, a gente vai fazer as páginas, a página 62 também, que é fazer a leitura aí desse transferidor. Então, vamos lá. Em que grau o transferidor, né, a partir do zero, ó, vocês podem perceber que ele está bem alinhadinho no zero, tá? Que é essa primeira... Deixa eu fazer de novo. Essa primeira aí, na verdade, ele tá a metade, né? Aí aqui o zero, ele tá bem alinhado aqui, ó, tá? E tá o que, gente? Em cima de quem? Do 60. Então, se ele está em cima do 60, é 60 graus. Aqui, ele também tá mostrando o contrário, né? O contrário. Então, ele tá marcando quanto aqui? 120. 60 mais 60, 120. Aqui, 80, tá? E aqui 45, certo? Então, é isso. Aí, os triângulos e suas classificações. A gente já estudou isso. Não é difícil, tá? A gente sabe que existe o equilátero, o isósceles e o escaleno, né?